Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa segunda-feira, dia 24 de julho. Eu espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Começamos o nosso planejamento nessa segunda-feira, às 2 horas da tarde, na Noruega, o jogo do Viking, um dos melhores times da competição, contra o Ålesund, um dos piores times da competição. Na tabela de classificação, a gente consegue ver uma distância de 9 pontos para o Bodø Glimt. Realmente o Bodø Glimt é um time a ser batido. Como mandante, foram 5 vitórias em 7 jogos para a equipe favorita. E como visitante, deixa eu tirar o zoom para vocês verem, foram 7 jogos e 7 derrotas da equipe do Ålesund. Isso, obviamente, faz com que a gente tenha um consenso dessa cotação do Viking estar justa, ou pelo menos próximo do que é justo para uma equipe tão boa, tão qualificada, contra uma equipe, nesse momento, fora de casa, tão desqualificada. Utilizando o PDF de apoio, para a gente aprofundar um pouco mais nesses números, o Viking tem 71% de vitórias em casa, porém não é uma equipe que sai tanto na frente do placar, e esse aqui é o nosso primeiro fator de preocupação. Não é uma equipe de tanta iniciativa. Tudo bem que, quando a gente olha para o lado do Ålesund, a gente consegue ver uma predominância de cor vermelha e também consegue ver uma equipe que não tem tanta iniciativa. Apenas em 14% dos jogos, onde ele perdeu todos os 7 jogos, ele saiu na frente. Então, muito provavelmente aqui, esse não vai ser um fator tão crucial, mas para os próximos jogos do Viking, isso aqui, principalmente dentro de casa, isso aqui é uma informação importante e é bom você guardar isso, tá? O Viking marcou em todos os jogos que disputou dentro de casa e o adversário Ålesund sofreu em todos os jogos que disputou fora de casa. Além disso, o Ålesund chega a quase 60% dos jogos fora, falhando em marcar gols. Tem um ataque bastante inefetivo, a discrepância entre números de gols marcados dentro e fora de casa, respectivamente, é absurda. O time do Viking marcou 21 gols em casa, o Ålesund marcou 3 gols fora de casa. A quantidade de gols sofridas pelo Ålesund é muito grande também, mas eu não posso deixar de fazer um comentário em relação à quantidade de gols sofridas pelo Viking. 11 gols sofridos em 7 jogos, ou seja, mais de 1,5 gols sofridos por jogo, é uma média bem complexa para uma equipe favorita que está buscando talvez até uma disputa de título. Quando a gente desce aqui para o desempenho no primeiro tempo, fica claro por que o Viking tem tão pouca iniciativa. Não é uma equipe que consegue vencer, passa de 40% de derrota no primeiro tempo, mesmo em casa, e você olha para o lado do Ålesund e não consegue ver uma discrepância tão grande. Ou seja, o segundo colocado na tabela tem os mesmos números praticamente no primeiro tempo do último colocado na tabela. Isso aqui diz muito, talvez, sobre o risco de se apostar no Viking em qualquer cotação, ou aceitar uma cotação muito esmagada. Quando a gente vem para o segundo tempo, a gente consegue perceber todo o favoritismo e toda a diferença de qualidade entre as duas equipes. O Viking tem 71% de vitória, não perde mais no segundo tempo. Isso pode ter muito a mão do treinador também, eu sempre comento isso. Um segundo tempo melhor que o primeiro geralmente tem a mão do treinador, que consegue mudar taticamente ali, ou até algumas peças da equipe. Passa a marcar 19 gols e toma 5, não perde, como eu já falei. O Ålesund não vence no segundo tempo e chega a quase 90% de derrota. São 12 gols sofridos e 1 gol apenas marcado. Isso significa que, muito provavelmente, para buscar alguma coisa nesse jogo, seja a favor do Viking, seja a favor de gols, o segundo tempo pode ser o melhor caminho, tá? Se você é trader e vai trabalhar numa bolsa esportiva, muito cuidado com o primeiro tempo do Viking. Não é um primeiro tempo aceitável, pelo menos não tem sido nos últimos jogos. Para você que busca uma estabilização de mercado, para você que busca uma imposição do favorito, muito atento à leitura de jogo. Se isso não estiver acontecendo, não te aconselho a entrar só pela camisa ou só pela questão tabela, ou primeiro ou segundo colocado contra o último. Isso aí é uma análise muito rasa. Toma muito cuidado, porque o primeiro tempo do Viking não costuma ser muito bom. Talvez as melhores oportunidades para correção de preço do não favorito ou para estar a favor do favorito seja no segundo tempo. Se você é punter e vai trabalhar numa casa de aposta, eu gosto de pensar em alguns cenários por aqui. Primeiro, a gente tem que lembrar que o Viking venceu 6 dos últimos 8 jogos que fez dentro de casa. Então, mesmo não tendo um excelente primeiro tempo, é um time bastante efetivo. Além disso, a equipe marcou gol em todos os últimos 8 jogos que fez dentro de casa. Por outro lado, a equipe adversária venceu apenas 2 dos últimos 9 jogos que fez fora, perdendo 7, e sofreu gol em 8 desses últimos 9 jogos. Com esse tipo de contexto, o primeiro cenário que eu gosto é o mercado de gols. Eu tenho um favorito que marca muito, 7 vezes mais do que o adversário, mas que também sofre. Então, gosto de pensar minimamente no over 1,5. Como a gente provavelmente vai ter uma cotação muito esmagada, o over 2,5 não é um cenário ruim também, tá? Agora, se você quiser esperar o over 1,5 melhorar, sem problema. A vitória do favorito também é
interessante, mas como a gente viu que ele faz um primeiro tempo bem ruim, talvez seja interessante você pegar esse tipo de situação ao vivo. Início do segundo tempo, se o jogo estiver empatado, final do primeiro tempo, se o jogo também estiver empatado, ou até mesmo uma possível reviravolta, se o Alessandro estiver vencendo o jogo, já que a gente tem uma equipe do outro lado também muito acessível, que permite muito para o adversário. Esse tipo de cotação aqui, de 1,33 no pré-live, por mais que eu acredite na vitória do Viking, eu não te aconselho, pelo risco que essa equipe costuma correr na primeira etapa. Acho que é um bom jogo para ao vivo, para a vitória do Viking, mesmo num cenário de segundo tempo, e também para uma situação de gol. E não duvido que a gente possa ter um ambas marcam por aqui, apesar de muito provavelmente o mercado não acreditar tanto. Às 19 horas na Série B, o Vitória enfrenta a Chapecoense no Barradão. O Vitória recuperou a liderança do campeonato depois de algumas rodadas ao vencer o Sport e ao impor ao Sport a primeira derrota na Ilha do Retiro. O Sport era, junto com o Vila Nova, os únicos times invictos da competição. E agora só o Vila Nova detém esse, entre aspas, status de invencibilidade dentro de casa. A Chapecoense, apesar de ter vencido as últimas 2 partidas em casa, ainda continua tendo uma campanha bem ruim, é só a 17ª melhor campanha da competição. Aprofundando as informações utilizando o PDF de apoio, o Vitória venceu 75% dos seus jogos em casa, saiu na frente em 63% dos jogos, isso mostra bastante iniciativa, ficou 50% das partidas sem sofrer gol, também mostra uma defesa sólida e falhou em marcar em apenas 13% dos jogos. Ofensivamente também vai muito bem o líder do campeonato. A Chapecoense venceu apenas uma partida fora de casa, não tem uma iniciativa tão grande, ou seja, não sai tanto na frente do placar, sofreu gol em todos os jogos e falhou em marcar ali em torno de 30%. Ou seja, não é uma equipe tão fraca ofensivamente, cria e aproveita as oportunidades que tem, mas é uma equipe que sofre uma média de 2 gols por jogo, então defensivamente também é uma equipe que deixa a desejar. Tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, eu tenho uma superioridade clara da equipe do Vitória, a equipe passa ou se mantém ali na casa de 50% de vitórias tanto no primeiro quanto no segundo. O segundo tempo do Vitória é um pouco melhor defensivamente, a equipe perde menos, vence mais e marca mais gols em relação ao que sofreu. Em relação ao primeiro tempo, a Chapecoense tem um baixo aproveitamento ofensivo no primeiro tempo e sofre um número de gols já um pouco elevado. O segundo tempo é mais elevado ainda, mas o primeiro tempo já começa a mostrar alguns problemas. Além disso, a equipe chega a quase 60% de derrota. No segundo tempo da Chapecoense, eu já vejo uma equipe mais forte ofensivamente, marcando muito mais gols do que no primeiro tempo, continua tendo problemas defensivos, continua tendo bastante derrota, mas já passa a vencer um pouquinho mais. Então, no comparativo de primeiro e segundo tempo, a primeira etapa mostra uma superioridade maior da equipe do Vitória e é onde a Chapecoense pode ter mais problemas para conter o favorito. Se você é trader e vai trabalhar numa bolsa esportiva, o comportamento da Chapecoense, principalmente na primeira etapa, vai ditar o ritmo do seu trabalho, o rumo das suas operações. O Vitória muito provavelmente vai começar, agora que recuperou a liderança fora de casa, com o apoio da torcida em casa, muito forte, muito agressivo, empurrando e impondo uma superioridade ao Chapecoense. Se a Chape concordar com essa superioridade e ficar um pouco mais composta lá atrás, tentando diminuir os espaços entre as linhas, você tem a possibilidade até de trabalhar um back Vitória no primeiro tempo, estar a favor do Vitória nessas janelas de superioridade. Se a Chapecoense não concordar com isso, quiser fazer um jogo mais franco, um jogo mais aberto ou até mesmo um jogo de bastante contra-ataque, aí essa posição no match odds, no resultado final, não vai ser interessante para você. Se você é punter e vai trabalhar numa casa de aposta, eu acho que o primeiro cenário é procurar alguma coisa a favor do Vitória. É o cenário mais óbvio. Vitória venceu 6 dos últimos 9 jogos que fez dentro de casa e a Chape venceu apenas 1 dos últimos 7 jogos que fez fora. Além disso, a Chapecoense sofreu gol em todos os jogos. Então eu tenho aqui uma equipe que recuperou a liderança, que está embalada, que vai para cima do seu adversário e um adversário que costuma ter muitos problemas defensivos, principalmente no primeiro tempo. Então eu gosto de pensar numa vitória do Vitória, apesar do trava-língua, ou até mesmo, se você quiser uma situação talvez um pouco mais resguardada, um handicap asiático menos 0,25 do Vitória, que caso o jogo termine empatado, você vai perder metade da stake. Isso só para quem gosta dos handicaps asiáticos, tá? Se você não gosta, você pode pensar no empate anula do Vitória ou numa dupla chance do Vitória. Outra situação interessante é, no jogo, ao vivo, caso o Vitória esteja vencendo o jogo e a Chapecoense comece a partir para cima, pode ser uma situação interessante você
você buscar mais um gol ao vivo, porque eu vou ter uma Chapecoense mais agressiva no segundo tempo, além de ser uma equipe que já marca mais propriamente no segundo tempo, vai ter que recuperar resultado e vai provavelmente deixar espaço para os contra-ataques do Vitória. Então, caso o Vitória esteja vencendo, na segunda etapa seria interessante tentar buscar mais um gol por aqui. Mas no pré-live eu gosto de pensar nessa vitória do favorito. Também às 19 horas, agora na Série A do Brasileiro, o Curitiba recebe o Fluminense. O Curitiba há muito tempo não tinha uma sequência, entre aspas, tão positiva. São 3 jogos sem derrota, 2 vitórias e 1 empate. Venceu o América e o Goiás e empatou com o Cruzeiro em Minas. O Fluminense não vem com tantas derrotas nos últimos jogos, porém não é uma equipe que venceu tanto. Venceu apenas 3 partidas nos últimos 10 jogos, o Bragantino em casa, o Bahia em casa e a equipe do Internacional também dentro de casa. A última derrota do Fluminense foi contra o São Paulo, uma derrota no finalzinho, gol do São Paulo no final do jogo no Morumbi. O último jogo do Fluminense contra o Flamengo ficou 0-0, teve um gol anulado para cada lado, poderia ter ficado 1-1, acho que não seria tão diferente, porém o segundo tempo do Fluminense foi bem superior ao do Flamengo. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que nenhuma das duas equipes tem boas campanhas dentro e fora de casa, respectivamente. O Fluminense tem apenas 2 vitórias em 7 jogos fora, o Curitiba tem 1 vitória apenas contra o América dentro de casa. Porém, as duas equipes têm a mesma porcentagem de jogos onde saíram na frente. Então, em relação à iniciativa, tudo muito parecido. As duas equipes também falharam em marcar em 43% dos jogos dentro e fora de casa, e as duas equipes também sofrem quase na mesma frequência e também quase na mesma quantidade. Por isso é um confronto muito parelho, tá? O primeiro tempo do Curitiba é melhor dentro de casa do que o do Fluminense, mais vitórias, nenhuma derrota, mais gols marcados e um pouco menos de gols sofridos. Porém, no segundo tempo, o Curitiba tem uma grande queda de aproveitamento. O número de vitórias reduz para 14%, o número de derrotas passa de 70% e a equipe só marcou 1 gol na segunda etapa e tomou 7. O Fluminense também não faz um bom segundo tempo. Não é tão ruim como o do Curitiba, mas é um segundo tempo ruim, passa de 55% de derrota, tem o mesmo número de gols sofridos, porém marca um pouquinho mais. Um dado interessante é que o Fluminense tem conseguido marcar de cabeça e também bastante de escanteio. E em um jogo truncado como esse pode ser um fator decisivo. Antes da gente finalizar o PDF de apoio e voltar para situações de trade em apostas, eu quero te dar 2 informações que podem ser muito importantes para esse jogo. A primeira delas tem a ver com o Aleph Manga, que foi indiciado pela justiça em relação a esquemas de aposta e pode não jogar esse jogo, muito provavelmente não vai jogar esse jogo. E o Aleph Manga, tá aqui no PDF, o Aleph Mangueira Severino Pereira, foi responsável por 4 gols da equipe e 3 assistências. A equipe do Curitiba marcou 14 gols nessa temporada no Brasileiro. Se o Aleph Manga fez 4 e deu 3 assistências, ele participou de 7 gols. Isso significa que ele participou de 50% dos gols da equipe, seja marcando, seja assistindo. E se ele não jogar, o Curitiba perde muito ofensivamente. Outra situação interessante é que o Fluminense cedeu fora de casa uma média superior a 9 cantos por jogo. Então, se o Fluminense estiver principalmente vencendo a partida, ele pode ceder uma quantidade de cantos bem grande para o Curitiba, que precisa pontuar, principalmente dentro de casa. Então, caso você veja um cenário ao vivo, já é esperado do Fluminense ceder bastante escanteio, mas caso você veja um cenário que impulsione isso, que seria um Curitiba atrás do placar, essa pode ser também uma boa aposta por aqui. Se você é trader, acho que é um jogo para você não criar tanto viés, principalmente pelo fato do Fluminense estar há bastante tempo sem vencer fora de casa e também do Curitiba provavelmente não contar com o seu grande artilheiro e também com o seu maior assistente, tá bom? Então acho que é um jogo para correção de preço, para você não criar tanto viés assim. Se você é Panther e vai trabalhar numa casa de apostas, a gente precisa dosar essa ausência provável do Aleph Manga na hora de criar os nossos cenários. Historicamente falando, Curitiba e Fluminense quase sempre faziam jogos muito abertos, com muitos gols, com ambas marcam com mais de 2,5, com mais de 3,5 gol. Porém, com essa possível ausência de um jogador que é responsável por 50% dos gols da equipe, eu já fico com o pé atrás. Nos últimos 10 confrontos das duas equipes, a gente teve o over 1,5 em 9 de 10. A gente teve o ambas marcam em 8 de 10. Então eu vinha para esse jogo com um cenário de gols. Provavelmente eu iria indicar para você aqui um over 1,5. Eu não acho ruim, tá? Porém, com essa ausência do Aleph Manga, eu iria pisar um pouco no freio. Eu acho que pode ser um jogo aqui talvez para menos de 4 gols ou até para menos de 3 gols. O
que eu gosto de pensar por aqui? Não domino esse mercado, tá? Mas gosto de pensar no mercado de escanteios. O Fluminense é uma equipe que cede muito escanteios, principalmente quando tá na frente, então pode ser interessante você ficar de olho nisso. Se o Fluminense ao vivo estiver vencendo o jogo, pode ser uma situação interessante você buscar escanteios a favor do Curitiba. Gosto de pensar no cenário de cartões. O árbitro também tem uma média de cartões bem alta, talvez ali de 4 cartões para cima, principalmente numa situação de jogo mais truncado. Acho que também pode ser interessante. Não acho ruim você pensar num over 1,5 ou até mesmo em buscar um gol durante o jogo, ao vivo, ali no cenário de 0-0 e tal, jogo muito aberto. Mas eu tomaria cuidado na hora de esticar a sua expectativa para gols com essa ausência provável do Aleph Manga. Eu vinha para esse jogo com outro cenário na cabeça, mas essa ausência do Aleph Manga me fez rever um pouco esse conceito. Acredito até que possa sair gols por aqui, mas eu não buscaria um cenário tão esticado. 2 jogos extras para você inserir na sua grade dessa segunda-feira é a estreia do Brasil na Copa do Mundo Feminina. Brasil extremamente favorito contra o Panamá. A única coisa que estraga por aqui é a cotação. O Brasil com uma cotação muito esmagada, talvez se você gostar ali de traçar um cenário de handicap, dar uma desvantagem para as meninas do Brasil, pode ser interessante para você pegar uma cotação mais alta, O horário desse jogo é às 8, então dá para acompanhar. E às 19 horas nós temos o Londrina contra o Botafogo. O Londrina vem numa fase muito ruim, perdeu o último jogo para o Novo Horizontino por 3-0, mas o Londrina consegue marcar gol com frequência dentro de casa. Marcou um gol contra o Vila Nova, um contra o Juventude, um contra o Mirassol, um contra o Sport, mesmo tendo perdido 3 desses 4 jogos, só venceu um, em todos eles ele conseguiu marcar. Nem sempre ele sofre, mas em todos eles ele consegue marcar. Então, não sei se é uma partida tão fácil assim para o Botafogo, mesmo o Londrina estando numa fase bem ruim. Acho que o Londrina consegue marcar algum golzinho por aqui. Pode ser um jogo interessante para você ficar de olho, tá bom? Muitíssimo obrigado pela sua companhia em mais uma edição do Bom Dia Mercado. Se você ainda não é inscrito nesse canal, fica o convite para você se inscrever. Se você puder deixar o like no vídeo, me ajuda muito para o YouTube divulgar para as novas pessoas. Se você ainda não considerou ser membro desse canal, clica em Seja Membro para você ter acesso antecipado ao Bom Dia Mercado. Eu posto mais cedo para vocês que são membros, para você ter acesso diariamente ao PDF de apoio com mais de 100 competições e também para você ter acesso aos vídeos exclusivos de pós-planejamentos, de estudos de caso, que vão ser cada vez mais frequentes, principalmente agora na volta da temporada europeia. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até terça-feira.